Sabe potenciar os jogadores e conquistar os adeptos. Foi jogador internacional e é um treinador carismático. O atleta é indissociável do homem e afirma que Deus é o seu ídolo. Sérgio Conceição, primeira pessoa. Está mesmo um dia a Porto, Sérgio. Está, é verdade. Cinzento, mas com uma beleza incrível. Quando tinha 16 anos e chegou aqui, estava assim um dia? Não, era um dia de verão, um dia de sol bonito. Primeira vez vim aqui foi jogar contra o Futebol do Porto, pelos Juninos da Académica, e depois mais tarde entendi que seria a cidade onde eu ia jogar nos Juniores do Futebol do Porto, e a partir daí começar o meu trajeto e a minha caminhada. O que é que o faz tirar esse senho franzido e rir-se? Não é difícil, sou de riso fácil. É verdade que estou muito amarrado a muitas coisas que me aconteceram na minha vida. Sou uma pessoa feliz, extremamente feliz com a família que tenho, com a profissão que tenho. Viu numa última conferência de imprensa, porque comecei a segui-lo, e disse: o árbitro disse que me expulsou só pela minha cara. Pelo olhar fulminante. Ah, mas foi um olhar fulminante. Para alguns é mau, para outros é... Para a minha esposa diz que sim, que é interessante o olhar que eu faço. Faça lá. Não, fulminante foi um olhar, com certeza, de um treinador que perdeu um jogo e que estava extremamente aborrecido com a situação e frustrado, quer dizer, não foi mais do que isso. Fui genuíno, fui eu. Não me diga que nunca disse a um árbitro: vai mal loja. disse coisas mais ligeiras e coisas mais fortes também. Como é que é a sua rotina na cidade? A minha rotina é sair muitas vezes às 6h30 da manhã, correr, fazer a minha corrida matinal. Aqui nós estamos, passo muitas vezes aqui em frente e vou até a Olival a pé, a correr. Vem da Foz para Olival a pé? Para Olival a pé. Obra. Muitas vezes e mais do que uma vez por semana. Agora corro todos os dias e é nesta zona, exatamente nesta zona que nós nos encontramos, que eu faço com muito gosto. Passa pela Cantareira, passa aqui pela Ribeira. Pela Ribeira, Ponte São Luís, passa por muita gente. As coisas muito engraçadas. Umas expressões de incentivo. Eu ia numa das minhas corridas e, entretanto, vinha um senhor penso eu, com o filho, e viu que era eu, e virou-se para trás e disse-me: ainda nos deves um campeonato. Ou seja, não é que parabéns por ganharmos 2 em 3, mas devo-lhe um campeonato que perdi. Sente que aqui para os miúdos da Ribeira, quando passa e eles veem, lá vai o Sérgio, que isso é estimulante? Muitos deles vêm a correr por vezes 100, 200 metros, depende, mas vêm atrás de mim, principalmente estes que estão... Normalmente há aqui uns meninos da Ribeira que dão uns mergulhos da Ponte São Luís para o rio e esses, quando me vêm a passar, normalmente até vêm atrás de mim. Eu acho que é algo tão próprio, tão familiar, sinceramente, ao correr, ao fazer parte do filho da casa. É exatamente isso, Fátima. Sinto-me um filho da casa. Você é um homem de causas. Também. Não gostava, por exemplo, de gerir uma instituição de utilidade social? Gostava, eu contribuo. Sei que tem uma na sua terra, que é a menina dos seus olhos. Gostava um dia... Aliás, cujo nome, só por si, exatamente, é fraterno. Gostava um dia de dirigir a instituição São Francisco de Assis? Gostava. É algo que me faz bem, não me dizia, mas gostava muito. A igreja de São Nicolau é ali, é muito bonita. Muito bonita. E a última vez que estive lá, vi a missa, a homilia ser dada pelo padre só para mim, porque não estava ninguém. De onde vem a sua fé? Eu lembro-me de ser pequeno e falar já com Jesus de uma forma muito natural, como um amigo. Peço pouco, mas eu não tenho nenhuma vergonha todos os dias me ajoelhar para rezar e agradecer, no fundo, a Deus tudo aquilo que me continua a proporcionar a minha vida, a minha família. Deus é companheiro. É o melhor companheiro.
Misticismo agora à parte. Envelhecer é uma arte. A arte nova, arte final, numa luta desigual. Eu gostava de saber se naquele dia que meteu 3 golos à Alemanha no ano 2000, se festejou com um copo de vinho ou nem isso. Não era permitido na altura, na seleção. Quando acabou o europeu, sim, tive a oportunidade de festejar a boa caminhada que tivemos nesse europeu. Uma boa caminhada. Foi um dos momentos mais altos da sua vida. Foram 3 golos à Alemanha. Sim, foi um jogo de afirmação, porque eu na altura, os primeiros 2 jogos não joguei titular. Quando era chamado à seleção diziam que eu era o 12º jogador, ou seja, era aquele jogador que estava próximo da titularidade, mas não titular. Era mais gordinho nessa altura? Era. Havia o Balizas. Havia o Balizas, havia o João Fintas. E havia o Mala. Havia o Mala. Porquê que era o Mala? Exatamente por isso. A zona da Mala era bem... era bem rechonchuda e chamavam carinhosamente. O que é que lhe disse Humberto Coelho nessa tarde? Ou nessa noite? Compliquei-lhe um bocadinho a vida, porque teve que levar comigo. Eu acho que foi a sensação de satisfação mais por essa afirmação do que propriamente o que é que se ia falar, e hoje ainda se fala, depois de tantos anos, desse jogo. Na altura não pensei muito nisso, pensei sim nessa grande felicidade de complicar a vida a Humberto Coelho. Fulminou com os olhos quando chegou ao pé de Humberto Coelho? Não, naquele dia não, até porque foi titular, mas noutros não era um jogador tão fácil de lidar, muito sinceramente. A Itália marcou muito. Sim, é um país que é bonito, gente bonita. Tive a sorte de estar em Roma, de passar por Parma, uma cidade diferente, pequenina, mas também muito fácil de viver e muito agradável. E depois Milão, onde tive também 2 anos. Para um jovem de 20 e poucos anos, o que é a Itália radiosa lhe traz? Na altura era esse passo importante na minha carreira, porque era o campeonato talvez o mais importante na altura, o campeonato com mais dinheiro também. Ou seja, se havia mais dinheiro, melhores contratações, melhores jogadores, o nível do campeonato muito acima dos outros. Não digo muito acima, mas acima dos outros, seguramente. E era uma oportunidade única de me afirmar no mundo do futebol. Saía do Porto, de Futebol Clube Porto, um clube já com o seu peso e com a sua história, mas indo para um campeonato ainda mais competitivo e com outros desafios. A liderança é igual, ou as características dela são iguais aqui ou na Itália? Eu acho que sim, eu acho que a liderança é igual em todo lado. Depende o que é que se lidera, que grupo é que se tem à frente, e depende da pessoa que está a liderar, neste caso. Mas já tinha a seu lado os Simeones, os Mancinis... Sim, é verdade. Está bem formada, percebe futebol, a Fátima. E abriu-se-lhe um mundo. Há uma cortina que se lhe abriu com essas pessoas. Sim, Simeone eram... Sem dúvida, eram caráter. Nós tínhamos, muito talvez... carismático. Foi a equipa que eu trabalhei, onde tive colegas de equipa com mais caráter, com mais personalidade. Personalidade, estou a falar de caráter forte, de quererem se impor por aquilo que eram como pessoas no mundo do futebol. Não é fácil, porque só quem conhece uma equipa de futebol é que percebe e entende o que é ter um balneário de gente de grande caráter e, exatamente, grandes egos. Mas as pessoas do futebol ficam muito condicionadas pela indústria, não ficam? Há mordaças também, não há? Pelo que eu nunca fui muito agarrado a isso. Eu nunca fui muito agarrado a isso. Aquilo que eu penso, normalmente eu digo. Sou muito frontal, não quer dizer que algumas vezes tenha tido alguns dissabores exatamente por isso, mas não me arrependo nada das guerras que eu fiz. Em Itália não devia ser fácil, porque depois, se calhar, nos balneários voava qualquer coisa. Chegou a acontecer também. O que é que voava? De tudo. Uma pizza? Não, uma mais sapatilha? Fruta, porque nós tínhamos uma mesa de fruta no final do treino. Foi complicado algumas vezes, mas ganhámos. Um jogador que é extremo esquerdo, mas também pode ser extremo direito, mas que, sobretudo, além de marcar golos, como nesse caso contra a Alemanha,
está no campo para servir outros jogadores, isso não é uma generosidade acrescida? Eu era um jogador de ala, que jogava pela direita, como disse, ou pela esquerda, e que muitas vezes fazia os tais cruzamentos para os avançados fazerem gol. Mas isto é um trabalho de equipa. Dava-me a mesma alegria, o mesmo prazer em assistir ao fazer gol. O que é que gosta mais de tomar? Um vinho italiano ou um vinho português? Ou... Eu sou muito portuga. Gosta mais de doces ou salgados? Eu sou goloso. E há sempre uma guerra grande lá no frigorífico, mas durante o dia não sou grandes exageros. À noite já é diferente, até porque tenho os meus filhos comigo e eu valorizo muito aquilo que é a hora da refeição, principalmente à noite, quando estamos todos juntos. Ninguém mexe no telemóvel? Ninguém mexe no telemóvel. À mesa? Não. Então e se for o Pinto da Costa a ligar-lhe? Isso é diferente. Isso é diferente. O meu está sempre com som, exatamente por causa disso, do trabalho. Fico infeliz com as derrotas e não fico feliz com as vitórias. É muito exigente, Sérgio Conceição. Mas é esse exatamente o meu sentimento. É esse o meu sentimento. Eu acho que perder não é normal, ganhar é normal. Nem dorme quando perde? Difícil. Vou para o computador às vezes trabalhar e fica difícil dormir, principalmente quando, não tanto pelo resultado, mas por aquilo que é estrategicamente preparado e não é feito no campo. E que hoje em dia o pormenor e aquilo que é trabalhado em termos estratégicos é fundamental para se ganhar jogos. Fundamental. Que importância tem a Liliana para si? É a pessoa mais importante da minha vida, depois dos meus pais. Ela e os meus filhos. Desde miúdo. Ela andava na escola, eu andava noutra escola, na escola secundária, e ela andava na escola preparatória. Foi num bailarico da aldeia. Ainda havia slows? Havia slows, os slows eram Lembra-se de qual era o slow? Não me lembro. Mas o que é que gostava de dançar? Era mais o slow porque não obrigava a mexer muito, percebe? Era para apertar. Para apertar, era mais apertar. Mas lembra-se da sensação, do calor? É fantástico. Continuo exatamente a mesma pessoa que eu conheci com 14 anos. E cada vez mais, que sinceramente, eu continuo muito apaixonado pela minha mulher, pelos meus filhos, pela vida, porque eu sou um apaixonado pela vida. Olha, o pai marcou 3 golos, dás um beijinho? Um beijinho na boca, ainda por cima. Bem, vamos ver mais um bocadinho. Um pouco, são servidos, não. Não digam que sim, que isto é pouco para nós. O senhor vai servir mais um bocadinho. Espero que seja do mesmo, pelo menos não transtornar muito. E quando se começa a fazer tal muitas... 20 anos, mas também não foram muito generosos, porque é o 20 anos, não foi nenhum 30 nem 40. É? Se fosse o Sr. Pinto da Costa, metiam aqui um de 40 anos, um 20 anos, é uma coisa qualquer. Agora aqui meteram um Tonyzinho de 20 anos, o mais... É? Não me solte muito, Fátima, senão... Estrada fora, estrada dentro, Baiona a Milão. Pode marcar Portugal e eu... Deixa cair o teu véu. Venho à procura do homem que potencia jogadores, que conquista adeptos e que consegue vitórias num tempo financeiro adverso para o clube. O que é que o leva a ir ao limite? Principalmente a paixão que eu tenho pela minha profissão. O nosso limite de hoje não é o mesmo da manhã. Então esta exigência comigo e com quem trabalha comigo é grande, é enorme. Exatamente de querer muito atingir esses mesmos objetivos. Houve dentro de si um outro objetivo, da sobrevivência. O jovem Sérgio, de Ribeira de Frades, quando tinha pai e mãe, e era o 7º de 8 filhos. Como é que vivia na sua infância? Eram tempos muito difíceis. Felizes porque tinha pai e mãe. Havia amor, exatamente, havia esse conforto de termos nós irmãos, termos os nossos pais. É capaz de imaginar ainda hoje o que foi o Natal da sua infância? Natais com comida QB para a família, sempre essa felicidade de poder estar à lareira com a minha mãe, com o meu pai e com os meus irmãos.
mas difíceis, tempos difíceis, onde havia muita dificuldade da parte dos meus pais em dar-nos e proporcionar-nos aquilo que era o mínimo. Andou na escola e eu sei que até se considerava um miúdo esperto. Sim, conseguia passar com alguma facilidade. Os meus pais eram analfabetos e deixaram-me sempre alguma liberdade. E eu, com essa liberdade, já em miúdo sentia também a responsabilidade de não ter que chumbar de ano. Com 10 e 12 anos, o Sérgio também tinha férias escolares, como todos os miúdos. O que é que fazia nesses tempos? Trabalhar com o meu pai. E a assentar cimento? Sim. Nas obras com o seu pai? Sim. Não era infeliz por isso. Eu via isso como algo que tinha que fazer. Obviamente gostava de brincar com os outros miúdos também, não tinha muitas vezes tempo para isso. Mas sentia essa responsabilidade de ter que ajudar os meus pais já com 12 anos, 12, 13 anos. E depois, mais tarde, nas férias também vendi na feira. Tinha um primo que vendia na feira. Exatamente. E contratou-o para ajudar a vender. Exatamente. Que feiras é que fazia? Fazia Condeixa, Soro, todas aquelas terrinhas próximas da minha. Eu acho que foi o período da minha vida onde me desinibi, em termos comunicacionais, naquilo que era a relação e a forma como comunicava com as outras pessoas, porque era um miúdo introvertido, era um miúdo tímido. A feira deu-lhe essa aproximação ao outro e a facilidade de comunicar. O seu primo, quando soube que vinha para o Porto, para os júniores, quis-lhe dobrar o ordenado. Exatamente. Foi tentador, mas não hesitei, porque o que eu queria era jogar futebol. Esse jogo de futebol começou nas peladinhas da rua? Sim, dentro da rua, futebol de rua mesmo. Depois na escola. Como é que chamou a atenção da professora Filomena? A professora Filomena me viu e tinha ligação também à académica e que falou com os dirigentes para ir a umas provas, tentar a sorte na académica e fui e fiquei. Com 9, 10 anos comecei o meu trajeto aí na académica. Quando veio fazer o contrato aqui no Porto, vem com o seu pai? Lembro-me de chegar muito feliz a casa e lembro-me do dia seguinte que foi marcante para mim. Um dia muito difícil, onde no dia seguinte perdi o meu pai. Por isso são todos momentos muito marcantes na Tinha minha 16 vida. anos. Sim. Tinha acabado de cumprir um sonho, que era um contrato com os júniores do Futebol Clube do Porto. Exatamente. E está num café, na sua aldeia. Sim, e vão-me chamar e, entretanto, quando chego, o pai tinha tido um acidente e estava mal. Correu da pior maneira e foi aí que tive tudo aquilo que foram as tais dificuldades que falávamos há bocado. A grande dificuldade foi exatamente essa. Perder uma pessoa que eu amava e que amo muito. Em todo caso, eu já o ouvi dizer que o momento mais difícil da sua vida é outro. Sim, a perda da minha mãe. 2 anos depois. Tive praticamente para deixar de jogar futebol, desistir, no fundo. Dentro daquilo que foi a dificuldade, havia um amor muito grande meu para com os pais. Acredito que seja assim com toda a gente, particularmente comigo, porque sinto de uma forma, se calhar, diferente. Por que é que acha que a morte da sua mãe foi ainda mais dura para si? Porque a minha mãe teve muitos problemas durante a sua vida. Principalmente, e foram agudizados, no fundo, com a morte de um irmão meu que tinha 12 anos na altura. Eu tinha 4. E ela viveu em constante sofrimento, não só pela dificuldade da vida no sentido financeiro, mas também naquilo que foi a perda de um irmão, do seu filho. Foi muito marcante para ela. Acha que se a sua vida não fosse marcada por essas tragédias, seria o homem que hoje é? Que esses momentos foram marcantes, foram muito importantes naquilo que foi a definição, no fundo, do meu caráter. Conserva o seu cantinho na aldeia? Sim, sempre. E vou sempre à casa dos meus pais, que hoje vive uma irmã minha, quanto mais não seja, mesmo que não estejam em casa, para estar naquele espaço, olhar aquilo que são as minhas memórias naquilo que era esse tempo e... É, por exemplo, um fogão com uma sopa? Por exemplo,
por exemplo, que tem, e há situações e espaços que são intactos na minha casa e que eu faço questão de... O sabor da sopa da sua mãe ainda está do estalar da lareira. E faço questão de ir até para me dar alguma... para me situar, para sentir que... Porque nós somos... Eu sou, no fundo, apesar de tudo, sou um sortudo. É hoje um homem que constrói uma família de 5 filhos, mas que também é reconhecido pela sua capacidade de potenciar o valor dos jogadores. O seu antigo presidente do Olhanense diz que os seus jogadores morrem por si no campo. É agradável ouvir isso. Isso é uma expressão um bocadinho forte. Os grupos de trabalho que tenho à disposição normalmente bebem muito daquilo que é a minha mensagem. Tem a ver com essa capacidade de superação, tem a ver com essa resiliência, tem a ver com essa determinação. Se eu potenciar cada um deles ao máximo, a equipa ganha com isso. Temos um grupo mais forte, mas a todos os níveis. Estamos a falar a potenciá-los a nível técnico-tático, okay? A nível físico e a nível emocional, que também é importante. O Sérgio conhece os seus jogadores um a um, sabe os seus casos pessoais, conhece quase as suas intimidades. Como é que consegue fazer isso num grupo de 23 ou 24 rapazes? Eu faço questão de os conhecer bem, porque atrás de cada profissional existe uma pessoa, e uma pessoa que tem uma história de vida. Aquilo que eu posso tirar deles, se conseguir mexer neles no momento certo, com o discurso correto, é mais fácil, conhecendo aquilo que é a história deles. O que é que significa aquela roda que faz normalmente no fim do jogo? A roda é algo muito sentimental. O estarmos juntos, numa roda, abraçados, ou seja, com um sentido único de coesão. Um de nós tem uma prestação menos positiva, ou um que teve um dia como eu tive contra a Alemanha, por exemplo. Acho que é importante aquele momento no final. É um momento de partilha do sucesso e dos insucessos. Exatamente. E às vezes só de silêncio. E dá uma segunda oportunidade. Dou uma segunda oportunidade. Dependendo um bocadinho daquilo que é o erro. Porque há situações graves onde essa segunda oportunidade no futebol acaba por ser mais prejudicial que benéfica para o grupo de trabalho. Pergunto-lhe isto porque há sempre uma crueza na sua forma de entrar nas conferências de imprensa. Estou-me a lembrar daquela vez que disse no primeiro ano tínhamos problemas financeiros e não pudemos fazer reforços. No segundo ano não houve verdade esportiva e no terceiro ano não há união dentro do clube. Os adeptos fazem parte do clube, são uma parte muito importante naquilo que é a vida do clube. E estamos a falar de adeptos que são extremamente exigentes também e apaixonados pelo seu clube. Foi um discurso muito para dentro, para a estrutura, para que as tropas se juntassem e que fôssemos verdadeiramente todos a remar para o mesmo lado. Também há inimigos dentro dos próprios clubes. Até às vezes de uma forma inconsciente. Aquilo que eu acho que tenho que dizer para que no fim possamos estar mais perto de ganhar, eu digo, sem problema. Também morre pelos seus jogadores? Sim, da mesma forma que eles se entregam àquilo que eu digo, ao trabalho que fazemos, exatamente da mesma forma sou o primeiro a defendê-los e a estar com eles. Sérgio Conceição já foi treinado pelo Jorge Jesus. No Felgueiras. Por Felgueiras. Dentro do campo era forte, era um bom treinador,
Era um treinador que, naquilo que era a sua comunicação, era uma comunicação extremamente fácil para o jogador. Tive a felicidade de trabalhar com ele, porque evolui bastante e tive a oportunidade, no ano seguinte, regressar ao Futebol Clube do Porto. Também encontrou aqui no Porto uma família. Como é que é verdadeiramente esta relação que Pinto Costa qualifica de fraternal? Lembra-se da primeira vez que o viu? Lembro, foi num jogo de júniores. Eu lembro-me que na altura que era jogador, no meu início de carreira, bastava a presença do Presidente, sem falar, para nós percebermos que tínhamos que mudar algo. Tínhamos a particularidade de conhecer bem o Presidente e percebermos o carisma e a forma de estar do nosso Presidente. Pessoa muito respeitada por toda a gente, não só no nosso clube, na nossa cidade, mas também no mundo do futebol, porque é o Presidente mais titulado do mundo. Estou-me a lembrar que há bocado disse-me que há quem diga que fulmina com os seus olhos. Será uma inspiração também que aprendeu com o Pinto Costa? Ela é muito mais forte do que eu. Ela é muito mais forte do que eu nesse sentido. Quando perde, como é que olha para Pinto Costa? Não olho porque eu não olho para ninguém. Quando perco, eu vou para casa, refugio-me em casa. Mas têm que vir no autocarro juntos? Não. O Presidente normalmente vai com a equipa, pode ir às vezes no autocarro e tem a ver com essa sensibilidade do Presidente, perceber quando é que é necessário ir com a equipa dentro do autocarro, e há outras vezes que vai com o motorista, vai no seu carro particular. E o Sérgio, quando perde, não vai no autocarro com a equipa? Vou, mas não falo. Normalmente há uma azia muito grande. Tudo aquilo que possa dizer, naquele momento, não é bom. Quer dizer, não é bom no sentido que não é benéfico para a equipa. Mas ele não lhe dirige a palavra? Nem ele, nem a minha equipa técnica, porque deixa-me estar ali, no fundo, a reviver o jogo que tivemos, seja ele positivo ou negativo. Tenho ali os meus minutos para absorver e para pensar um bocadinho naquilo que se passou. Já deitou a toalha ao chão muitas vezes? Não. Mas já pôs o lugar à disposição? O meu lugar está sempre à disposição do Presidente. Da mesma forma que me contratou, no dia em que ele quiser que eu saia, esse contrato quebra-se no momento, não tenho que pagar mais nada por isso. Gostava de ver Sérgio Conceição muitos anos à frente do Futebol Clube Porto, como treinador? Espero vê-lo, não espero morrer tão cedo. Muito bem. Também esperamos que não. Acha que um dia gostava de ser presidente do Futebol Clube do Porto? Eu não sou muito, Fátima, de fazer futurologia, de meter, de sentir, porque isto é a realidade. Preocupo-me tanto em dar o máximo diariamente, em olhar para aquilo que tenho que fazer hoje, para aquilo que tenho que fazer no dia seguinte, em organizar bem aquilo que é o trabalho, e não é pouco, que não penso muito a médio ou longo prazo. Sente que ainda não ganhou o seu lugar? O meu lugar vou tê-lo sempre no futebol. Agora, há ciclos e eu acredito que se deixar de ganhar, não é por ter este caráter. Estou-me a lembrar daquele adepto que lhe disse: sim, ainda nos deve um campeonato. Um campeonato, exatamente. Mas essa é um bocadinho aquilo que é a imagem das pessoas do Norte. E eu gosto de trabalhar sobre essa pressão. E hoje o Futebol Clube do Porto está sob a alçada de fair play financeiro. Como é que é para um treinador trabalhar com essa limitação financeira? Não é fácil. Não é fácil esse garrote, no fundo, que nós temos em termos financeiros, e onde não podemos ter o mesmo mercado que outras equipas de outros campeonatos mais fortes têm. Ou seja, gastar dinheiro em jogadores que dão um nível à equipa diferente, principalmente na Europa. Qual é então o futuro do futebol hoje? Eu acho que se deve investir muito naquilo que é a formação. Eu acho que nós fazemos pouco ainda para a qualidade que temos. Nós temos muita qualidade. Gostava de ser treinador da Seleção Nacional? Não, eu gosto de treinar. Eu gosto de treinar, sinceramente. E não me vejo para já a treinar a seleção. A seleção está muito bem servida com um grande amigo meu, que é o Fernando Santos. Já tive a oportunidade de falar algumas vezes com ele. A ele falta-lhe a adrenalina diária de ter que treinar. O seu olhar sobre o país, sobre Portugal hoje no mundo? Nossa, nós somos um país com imensa qualidade.
com imensa qualidade. Naquilo que eu entendo, ou como vejo, aos meus olhos, com esse olhar fulminante que tenho do país, acho que nós valorizamos pouco aquilo que é o nosso produto, aquilo que somos nós como país. Obviamente que houve alguma evolução, mas podíamos e devíamos ter evoluído mais, nomeadamente na mensagem e na imagem que nós passamos para fora. O Sérgio dizia-me que os teus pais eram os dois analfabetos. É verdade, é verdade. Só passaram 30 anos, já viu? É verdade, é verdade, é verdade. É um homem preocupado com o que está à sua volta. Sou preocupado com o que está à minha volta e tento ter uma vida equilibrada nesse sentido. Normalmente os estereótipos dos jogadores de futebol é alguém com um bom carro, vestido com muitas marcas e com uma boa vida. Acha que hoje esse estereótipo se coaduna com a sociedade atual e com os tempos que vivemos? Acho que não, hoje passamos momentos de grande dificuldade. Há aqui uma imagem um bocadinho enganadora daquilo que é o jogador de futebol. Estamos a falar, se calhar, num grupo muito restrito de jogadores que ganham verdadeiramente dinheiro para poder viver dessa forma. E há muitos outros que não têm essa possibilidade. Eu conheço muitos jogadores que foram jogadores comigo e de grandes clubes que hoje vivem em dificuldade. Acho que a forma como se ganha dinheiro é muito rápida, mas se não se for equilibrado... A forma como se gasta ainda é mais rápida. É mais rápida, eu acho que sim. E tenho muitos exemplos desses. Tem um ídolo? Tenho. É Deus. É um grande ídolo. Ria-se lá um bocadinho, que isso é difícil para rir. É Fátima, deixa-me nervoso. Olha, este guardanapo fica mal aqui, não é para a fotografia, isto é horrível, temos de tirar isto daqui, não é? Pois, nem sequer é de pano. Pois, é aquele papel. Se fosse Pinta Costa era de linha irlandesa. Para o Sérgio vai um papel, não há problema. Vamos lá tomar mais um bocadinho aqui do vinho do Porto. Obrigado. Não era para nós, era para o Pinta Costa. Sim, mas este vale a pena. E tem ali ainda melhor, penso eu, Fátima. Não nos dão. Só quando o Mister chegar à Seleção Nacional. Se calhar. Beba, que é para ver se mesmo fala. Depois, estou a ver. Não, mas já estou a falar. Como se chamava a sua mãe e o seu pai? Maria Alice. E o seu pai? José da Conceição. O que é que acha que eles estão a pensar de si neste momento? Acha que eles esperavam que o menino Serginho, que jogava nas peladinhas na escola, chegasse onde chegou? Eu acho que sim, acho que estão felizes. Estão felizes comigo, com a vida que... E a vida não tem a ver com esta conquista, com este mediatismo todo, com estas conquistas de títulos, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com a minha forma de ser e a forma... o amor que eu tenho por eles, no fundo. Todos os dias eu lembrar-me deles, todos os dias eu agradecer-lhes todo o esforço que fizeram por mim e por meus irmãos. No fundo é um reconhecimento diário e eu vivo com isso. Já passaram alguns anos. Não há um apaziguamento? Ainda não consegui. Ainda não consegui essa tranquilidade. E luto para conseguir, mas não... Acho que este lado mais negro que está dentro de mim vai continuar até os últimos dias da minha vida, até o último dia da minha vida, porque... É um lado negro, mas dá-lhe o amor. É verdade, é verdade. É uma frustração muito grande sentir que os meus pais fisicamente não estão presentes e que mereciam. Eles mereciam, nem que fosse por um dia. Eu acho que conseguia eliminar esse lado negro se tivesse apenas uma hora, um minuto, não sei, um dia com eles. O que é que eles lhe diziam em pequeno que nunca mais esqueceu? Respeito. A palavra mais falada em casa. O meu pai é uma pessoa, como lhe disse, analfabeto, mas com
uma personalidade forte, com princípios muito bons dentro. E o respeito por ele, tinha que ter, pela minha mãe, pelos meus irmãos, nós uns pelos outros, era a palavra mais ouvida em casa. E que me fica para sempre no meu coração e na minha cabeça.